Esse workshop foi organizado pelo grupo do projeto Lex Brios, que está compilando um corpus de leis federais brasileiras, e tem o patrocínio do GCEA, que é o grupo de estudos de corpora especializados e de aprendizes, do NELC, Núcleo de Estudos em Linguagem, Cognição e Cultura, do LEO, Laboratório de Estudos Empíricos e Experimentais da Linguagem aqui na FALEN UFMG, e o apoio do Senex FALEN, a quem agradecemos. Aproveitamos também para agradecer a CAPES e a FAPEMIG pelas bolsas que possibilitaram a realização desse nosso projeto. Nesse primeiro encontro, nós vamos ver algumas noções básicas de linguística de corpos, fazer uma pequena introdução à terminologia, especialmente dessa área, e dar um panorama geral da análise multidimensional. No encontro de hoje, vamos apresentar então as noções teóricas da AMD, o que ela é, quem criou, para que tipo de pesquisa ela é indicada, seus objetivos e principais conceitos. Além disso, vamos falar um pouco rapidinho dos tipos e modelos de AMD existentes. Já no encontro de amanhã, a Carolina vai ensinar vocês como fazer uma AMD aditiva. Então, vamos colocar realmente a mão na massa e fazer juntos o passo a passo desse tipo de AMD. Nosso cronograma está disponível no Classroom, em cronograma. Nele vocês encontrarão as leituras sugeridas, depois vamos deixar também os slides e o material que utilizamos nesse curso. Tá? O curso foi pensado para ser uma introdução à análise multidimensional, ou seja, apresentar as bases da proposta de uma forma bem simples e que permita uma aplicação na prática, num passo a passo, tá? E assim vocês vão poder ver se acham interessante essa proposta para o tipo de trabalho para as pesquisas de vocês. Nosso público é muito amplo e heterogêneo e nós vimos que tem desde estudantes de graduação que nunca trabalharam com linguística de corpos até mestres, doutores e doutorandos e professores que já dominam essas áreas. Então, quisemos fazer assim, como um curso bem curto, dar primeiro uma pincelada sobre a linguística de corpos, justamente porque as pessoas possam se localizar um pouco, para depois entrar no assunto, no tema do curso. Para aqueles que precisem ou queiram assim, aprofundar mais, deixamos também algumas leituras naquela pasta, na pasta no Classroom, e caso alguém tenha interesse, podemos também sugerir outras leituras ou discutir os conceitos de maneira assim, mais aprofundadas. Vamos passar então agora algumas noções básicas sobre linguística de corpos e linguística computacional, especialmente na parte de terminologia que vocês vão encontrar depois no nosso curso. A linguística de corpos é uma disciplina voltada à compilação, estudo e análise de corpora. Corpus é o termo em latim, que quer dizer corpo, no singular. O plural de corpus é corpora. Tá? Então, nós falamos o corpus, os corpora. Se trata de uma disciplina que tem pressupostos metodológicos muito fortes e, às vezes, pode ser utilizada também por pesquisadores de outros campos da linguística, por exemplo, para a coleta de dados, para seu tratamento e também para análise. Alguns métodos da linguística de corpos podem ser utilizados para isso. Um dos fundamentos teóricos da linguística de corpos é que os dados devem ser empíricos, isso é, provenientes da realidade. Os dados podem ser os mais diversos, escritos, orais, visuais. O importante é que não tenham sido preparados para uma pesquisa linguística, né? Mas sejam produzidos em seus contextos, entre aspas, naturais. Como a linguística de corpos consegue trabalhar com grandes volumes de dados, uma das coisas interessantes é que nas análises são observados padrões de comportamento linguísticos. Então, que adjetivos se associam com determinados substantivos, blocos de palavras que comparecem juntos e assim por diante. Então, o que é um corpus? Corpus, repetimos, plural, corpora. Corpus é uma coletânea de textos e por textos entendemos seja escritos, mas também orais ou visuais, que representem uma língua de maneira autêntica. Como dissemos, devem ser produzidas não para finalidade de estudo linguístico. Por exemplo, o nosso corpus, o Lex Brios, é um corpus de leis. Leis não são feitas para estudos linguísticos, leis são feitas para regular a convivência na sociedade.
Então, nós retiramos as leis do jeitinho que estão e depois damos os tratamentos, né, necessários para a nossa pesquisa. Agora, além de ser escrito, podemos ter textos, por exemplo, quem trabalha com produção de sala de aula, aquisição de língua, pode trabalhar com textos dos alunos que eles produzem na sala de aula, ou provas desses alunos, ou exercícios, ou interações nesses alunos, ou então fala espontânea, as pessoas podem gravar, né, a fala das pessoas e depois estudar. O importante é que as interações não sejam artificiais, então as pessoas sentam e ficam interagindo como se tivesse um script. Elas falam naturalmente. Então, um corpus é uma coletânea desses tipos de textos que devem ser representativos de uma determinada língua ou variedade linguística. Para se obter essa representatividade, é importante conhecer bem a língua ou variedade que se quer estudar, para pensar bem a quantidade, a especificidade das amostras que se vai coletar. Então, aqui, se eu falo de amostra, estou falando de um universo linguístico, do qual eu tenho que retirar determinadas características e tenho que fazer uns cálculos, tenho que pensar realmente como que eu vou obter a correta amostragem desse universo linguístico. O balanceamento, então, um corpus tem que ser formado por textos autênticos, representativos e balanceados. O balanceamento das amostras se refere às dimensões, isso é, o tamanho mesmo de cada um desses textos. Cada texto que irá compor, se eles devem ser das mesmas dimensões, ou se o corpus será dividido em seções com dimensões parecidas ou diferentes. Dimensões, geralmente, na linguística a gente pensa em número de palavras, porque geralmente pensamos em um texto escrito, mas pode ser também tempo de gravação ou um outro critério que as pessoas, né, quem compõe, quem está coletando aquele corpus, decida. O balanceamento, muitas vezes, é um cálculo entre o que se quer representar, do ponto de vista linguístico, e quanto de cada texto eu devo coletar para ter justamente uma amostragem correta do universo linguístico. Por fim, para que um corpus seja realmente um corpus e seja possível realizar toda uma série de análises, como aquela que veremos no workshop, é fundamental que os dados sejam legíveis por computador. Vou passar depois algumas noções básicas, mas, por exemplo, podemos pensar que nosso corpus queira coletar cartas de um determinado perfil, não sei, cartas de mulheres, geralmente uma classe alta, né, do século XIX, porque eram mulheres letradas. A primeira coisa que devemos pensar de fazer é transformar essas cartas em algo legível por computador. As cartas eram escritas à mão. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, existem programas que escaneiam e depois transformam o que foi escaneado, fazem uma leitura, né, e transformam em texto, mas não são muito confiáveis. Então, geralmente, o que se faz é transcrever essas cartas, né, digitar mesmo, e num formato que depois possa ser legível por computador. Por que legível por computador? Porque vai ser muito mais fácil processar esses dados e ter coisas básicas, como, por exemplo, qual o número de palavras de cada carta, do total das cartas, fazer buscas específicas por alguns termos, algumas palavras, e assim por diante. Tá? O que vocês imaginam manualmente, não é impossível, se fazia, era como se fazia linguística, né, antes do advento do computador, mas é algo extremamente demorado. Só para fechar, então, a definição de corpus. O corpus tem como objeto a língua ou uma língua ou uma variedade linguística. Tem que se definir o modo, a diafasia dessa língua, então é escrito, é oral, é multimodal. O tipo de texto são cartas, são documentos, são artigos de revista, são poesias, livros, né? E a diatopia. Geralmente se fala assim, é do português brasileiro, do português europeu, do inglês americano, do inglês britânico e assim por diante. Um corpus tem que ter representatividade, então o quanto a amostra leva em conta a inteira variabilidade da população, tem que ser balanceado e tem que ter um determinado tamanho. E nós temos, né, naquele artigo de Sardinha, que é o primeiro capítulo do livro dele, que vocês acham lá na pasta, vocês vão ter essa discussão. O tamanho, um corpus pode ser pequeno, quando são algumas milhares de palavras, pode ser médio, né, centenas de milhares, pode ser grande ou gigante, quando passa dos milhões de palavras. Tá?
E agora, nós nesse nosso workshop não temos nem tempo, nem é objetivo discutir sobre a representatividade, a amostragem, o balanceamento. Só isso renderia um inteiro curso. Mas vamos focar um pouco sobre a questão do processamento computacional, que vai nos servir para entendermos melhor, então, o que vamos ver na AMD. E o primeiro conceito que nós temos que pensar é o conceito de extensão. Todo e qualquer arquivo em um computador possui uma extensão. Substancialmente, o que é a extensão? Vocês estão vendo aqui, né? Aqui nós temos, né, exemplo de extensão: JPEG, DOC, CSV, ZIP, PPT. Você sabe que o JPEG é uma imagem, que o PPT é um PowerPoint, o MP3 é um arquivo de som, né? O XML, vocês talvez não sejam muito familiarizados, mas é um tipo de arquivo com etiquetas. Já o PDF, vocês sabem que é um arquivo de texto que não pode ser mexido. A extensão me diz que tipo de arquivo aquele, a que família pertence, que tipo de programa eu vou precisar para lê-lo, né? Para saber com qual extensão estamos trabalhando, é só entrar numa pasta. Aqui eu tenho uma pasta do LexBrios e tenho os arquivos, e eu vejo aqui a extensão XML, extensão TXT, tem extensão DocX, né? E tudo bem, muito fácil. Só que, dependendo da configuração de alguns computadores, essas extensões podem não aparecer imediatamente. Eu abro a pasta e não vejo a extensão. Para que vocês possam ver a extensão, joguem no Google e tem muitos tutoriais mostrando como que eu faço para configurar o meu computador. Mas tudo bem. Se vocês quiserem saber, é só ir em cima do arquivo, clicar com o botão da direita, né, e ir em propriedades. Uma vez que eu clicar em propriedades, né, aí aparece aqui, esse aqui é um documento de texto, um TXT, apesar de aparecer no Notepad, porque eu, por exemplo, uso como padrão o Notepad++ para todos os documentos de texto. Mas para vocês pode aparecer um outro programa para lê-lo. Ele já te fala qual que é o tipo de arquivo e com o que abre, tá? Então, um outro conceito um pouquinho diferente do de extensão é o de codificação. A codificação é um sistema que atribui a cada caractere um código, permitindo que o computador leia aquele arquivo. Só para explicar, contextualizar um pouco para vocês. Computadores trabalham com códigos binários, 0, 1, 0, 1. Esse 0, 1 a gente chama eles de bits, né? Um bit, então, pode conter só os numerais, ou 0 ou 1. Quando nós visualizamos na tela do computador uma foto, uma imagem, um texto, o que formou aquela imagem, aquela foto, aquele texto, para que a gente possa vê-lo, é a junção de vários zeros e uns, os famosos bits. Vocês já viram o filme Matrix, ou já viram paródias do filme Matrix, em que tem, né, aqueles zeros e um que ficam correndo na tela, lá no fundo. A famosa Matrix, a matriz que forma o mundo, que seria um mundo virtual, tá? Então, os bits que formam a famosa imagem e tudo. De acordo com a convenção, 8 bits formam um byte, tá? Então, bit 0, 1. Aí, se eu tenho 8 bits formam um byte, quer dizer que é como se nós pensássemos 8 caixinhas, em cada caixinha eu posso colocar ou 0, 1. Então, o que eu tenho? A reunião desses caracteres, né, as possibilidades de sequenciamento pode ser 0000001, ou 010101, ou 0001, 00 ou 110 e tal. A possibilidade de sequenciamento desses zeros e 1 são 256, se a gente fizer um cálculo aí estatístico, um cálculo ao quadrado, né? Só que a questão, e isso me permite ter caracteres diferentes. O problema é que cada sistema operacional trabalha com caracteres diferentes dentro de todas essas possibilidades, das 256 possibilidades. E o que acontece, ou pode ter acontecido com cada um de nós, é que se eu copio um texto do Word, por exemplo, colo no PowerPoint, eu pego do PowerPoint, colo no Word, eu colo em outro PowerPoint, com uma versão diferente da minha, com configurações diferentes, eu vou ter o quê? O famoso erro de codificação, que é isso daqui que nós estamos vendo, que desconfigura todos os meus caracteres, tá?
Imaginem vocês trabalhar com corpos, com centenas de milhares de textos, com milhares e milhões de palavras e ter problema de codificação. É por isso que na linguística computacional, e quem trabalha com linguística de corpos e linguística computacional, trabalhamos com o formato TXT, que é extremamente leve, porque se vocês forem olhar o peso em bytes de um mesmo texto, salvo num TXT e salvo num doc, vocês vão ver uma diferença gigantesca, né, de peso mesmo, muito mais leve. E com o sistema Unicode, que é isso daqui, que é um sistema em que cada caractere é unívoco. Então, naquelas configurações, ele só vai aparecer de um caractere numa certa sequência, tá? Impedindo esse tipo de erro. Então, o Unicode é adotado globalmente, tem um formato universal, que permite transferência de dados, permite a existência de documentos multilingües, porque cada caractere de vários dos idiomas mais usados e os símbolos mais usados pelos sistemas operacionais, eles foram codificados com números únicos, tá? Então, é um número para cada caractere. E nós temos vários formatos, que é o UTF-16, o UTF-32, mas que eu saiba, por enquanto, pelo menos a maioria dos compiladores de corpora usam, os arquivos são salvos em TXT com o UTF-8, que é o UTF-8 de 8 bits, quer dizer, 1 byte, tá? Agora, pensando, então, aos possíveis textos que podem compor nosso corpus, caso se trate de gravações, é interessante, então, que a transcrição seja feita diretamente no formato TXT, com codificação UTF-8, para evitar erros, para ter arquivos já bem formados e leves. Caso sejam texto em formato PDF ou Word, vocês estão extraindo seus textos da web ou de uma enciclopédia, sei lá, né, são em vários formatos, há várias ferramentas que possibilitam a conversão para TXT. Aqui nós tem algumas que necessitam uma certa capacidade de programação. Aqui nós temos umas online, a Convert, por exemplo, uma das tantas, converte de PDF para TXT. O Antifile Converter do Lawrence Anthony, eu aconselho vocês a baixarem, é super levinho, um programinho, vocês jogam os PDFs e sai o TXT. E depois vocês pegam, copiam aquilo, colam no Notepad e selecionam o formato desejado e tal, e salvam. Uma recomendação é que esses todos são sistemas bem amigáveis, tá? Uma recomendação é sempre checar que não tenha havido algum erro na hora da conversão. Acontece muito, eu pego um PDF, né? Bons programas geram poucos erros, mas depende se o PDF era nativo ou não. Então pode ser que algumas coisas desconfiguram, fiquem fora da ordem, sumam, né? Especialmente tabela, não vai ficar no TXT no formato de tabela. Aquilo vai baixar. Então, é interessante que vocês, especialmente na fase piloto da compilação do corpus, vocês tirem antes esse texto para testar. Pega o texto original, pega o TXT e compara os dois textos para ver que tipo de erro está dando. Porque geralmente é sempre o mesmo tipo de erro, e aí vocês vão poder, né, já pensar em como mudar isso. No nosso projeto, por exemplo, era importante a gente manter o taxado, itálico, negrito, sublinhado, isso tudo some em um TXT. E para a gente, como era a modificação da lei, o taxado era importante, então a gente teve que fazer esse trabalho de comparação manual mesmo, olhando o original e olhando onde que deveria ser o taxado e marcar isso nas etiquetas que depois nós marcamos no nosso corpus. Bom, e uma vez feito isso, é só conferir os textos para os tratamentos sucessivos. Para isso também há vários editores de texto, que não o simples Notepad no Windows, na realidade, o que o nosso projeto, por exemplo, utilizou foi o Notepad++, que é uma ferramenta assim, bem legal, super fácil de se utilizar, mas que permite manipular textos de maneira bem fácil. Para quem já está programando, o Sublime Text é um dos mais utilizados, mas há também ferramentas online como o Taytalk ou o Sketch Engine. Tá? Então, depende um pouco do que tipo de informação e que tipo também de proficiência em cada etapa que a equipe vai ter.
Então, quando falamos de tratamento, ou melhor, processamento de um texto, falamos de vários tipos de processos que podemos fazer com os textos que vão compor o nosso corpus, mesmo antes das análises. É aquilo que chamamos de anotação de um texto. Aqui temos um texto simples. Foi feita a conversão em TXT, é uma lei. Foram retiradas todas as informações que não interessavam, aquilo que nós chamamos de limpeza de um texto, a limpeza do corpus, como, por exemplo, no nosso caso, foi retirado os hiperlinks, número de página, como era uma lei, tinha assim, brasão da República, uns símbolos, o presidente da República faz saber aquilo que não é interessante para a análise linguística. Então, cada equipe de compilação de um corpus vai determinar, olha, isso nós vamos analisar, aquilo não. Então, vamos fazer a limpeza retirando essas informações, tá? E essas informações podem ser utilizadas, por exemplo, no cabeçalho, né, que vão ficar em algum lugar, mas não no texto que vai ser processado para análise. Aqui do lado já temos um texto, sempre uma lei, do Lex Brios, anotada em pós e lema. Então, o texto foi lematizado, cada palavra foi dado automaticamente seu radical, e foi anotado em part of speech, aquela que é chamada de anotação pós, part of speech, que é uma anotação morfossintática. Então, cada palavra é lematizada e depois são inseridas informações como, por exemplo, se é morfossintáticas, então se é um artigo, masculino ou feminino, singular ou plural, se é um verbo, qual o modo, o tempo, a pessoa, se é sujeito, se é objeto e assim por diante. A etiquetagem em part of speech é feita de maneira semiautomática por etiquetadores, os taggers, que são programas e são específicos para cada língua. No nosso projeto, por exemplo, utilizamos o Palavras, que é um etiquetador próprio para o português. Por que é importante ter um corpus etiquetado? Porque isso permite pesquisas linguísticas mais refinadas e mais fáceis. Dá para extrair informações de maneira massiva. Então, eu não preciso ir lá buscar todos os artigos manualmente. Eu faço uma busca de todos os artigos, quais são os artigos utilizados, se é mais utilizado o pronome no masculino, no feminino, na terceira do singular, por exemplo, se é o caso, por exemplo, no nosso caso de leis, muitas vezes, né, os verbos são utilizados na terceira do singular ou no máximo na terceira do plural, que tipo de adjetivo combina com que tipo de substantivo e assim por diante. Pensem, quando o trabalho era feito só manualmente, dessa forma eu posso fazer tudo de forma semi-automática. Nunca isso quer dizer que não há o papel do pesquisador. Isso permite ao pesquisador fazer suas pesquisas de forma mais facilitada, né? Agora, pode haver casos em que, para a pesquisa do meu corpo, eu queira anotar alguns fenômenos específicos de alguma forma. Eu preciso saber, olha, aqui houve uma quebra de página, ou aqui começa um parágrafo novo, tem um capítulo que se abre, que depois se fecha e tal. Há vários tipos de anotações, aqui nós não vamos falar de todas, mas, por exemplo, o XML é uma das mais utilizadas, ele marca todos os fenômenos textuais, então parágrafo onde começa e termina, início e fim de linha, se a palavra está em negrito, em itálico, os títulos, subtítulos, início e fim de página. Por exemplo, as notas fiscais ultimamente estão vindo, né, para o nosso e-mail em XML, então se vocês abrirem, vocês vão ver as etiquetas, que são essas aqui, né, que abrem e fecham, são as etiquetas com as convenções do XML. No caso do Lex Brios, nós precisamos marcar só alguns fenômenos específicos de divisão internas das leis. Então, por exemplo, de quando ela foi modificada, qual que é o título daquela lei, a ementa, a abertura, usa vários artigos da lei, assinaturas, né, a publicação e tal. Então, nós adotamos a proposta do Modest XML, que é de Hardy 2014, que é um XML simplificado, que só marca aquilo que o pesquisador necessita, e, por sinal, cada pesquisador pode decidir dar etiquetas com nomes, né, como a gente fez aqui, que nós decidimos. Então, norma vai ser o título daquela lei, a ementa, que é isso daqui, é
como é que chama aquele pedacinho que é descrita a lei, a abertura da lei e os vários artigos, a promulgação, a assinatura e tal, tá? Isso só para fechar para esclarecer, esses exemplos que eu mostrei são para esclarecer a terminologia que vocês vão encontrar ao longo do nosso workshop e muitas vezes nas leituras que vocês vão fazer agora ou no futuro. Porque muitas vezes os pesquisadores um pouco que usam de maneira confusa essa terminologia. Quando eu falo de anotação ou tagging ou etiquetagem, que é o termo em português, né? Anotação ou etiquetagem são os dois termos em português utilizados para tagging, pode ser, seja usado como termo genérico para qualquer tipo de informação inserida no texto. Então, o corpus X é um corpus anotado, quer dizer que tem algum tipo de informação inserida, mas não especifica que tipo de anotação. Ou o mesmo termo, anotação, tagging, etiquetagem, pode ser, muitas vezes, utilizado como as informações resultantes de análise linguísticas que são inseridas no corpus. Então, vão ser informações linguísticas. Aquelas etiquetinhas vão me dizer, por exemplo, anotação em part of speech vai me dizer artigos, substantivos, pronomes, adjetivos e assim por diante. Existe também a anotação ou tagging ou etiquetagem sintática, que abre uma árvore sintática mesmo, né, do texto, dos textos do corpus, anotações semânticas, aí vai depender do tipo de etiquetador que vocês vão utilizar e tudo. Mas então, anotação, tagging ou etiquetagem são etiquetas que me dão informações linguísticas. Já o termo marcação ou markup são informações do ou sobre o texto, são dados a respeito dos dados, são metatextuais. Então, é a descrição do texto, sua formatação. E aí é aquilo que eu mostrei no último slide, que aqui abre um título, aqui abre um subtítulo, aqui se abre um parágrafo, aqui essa parte está em negrito, essa outra parte está em itálico, aqui abre e fecha aspas. Então, são todos esses tipos de informações que são textuais ou metatextuais e não necessariamente linguísticas. Isso só para que vocês tenham assim, mais claro o tipo de terminologia que é utilizado na maioria dos livros e mesmo que nós vamos agora discutir com a parte da análise multidimensional, que faz alguns tipos de anotações, anota de alguma forma o texto antes de processá-lo. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para Carolina, que vai nos explicar a proposta da análise multidimensional. Muito obrigada.